aí, galerinha concurseira? Tudo certinho? Tudo bonzinho? É isso aí! Estamos aqui para mais uma matéria, para mais uma disciplina, para mais um bloco de aula. Direito penal. Direito penal, minha paixão, né? Direito penal é minha paixão. Eu gosto porque é em direito penal que eu posso matar quem eu quiser. Eu posso matar quem eu quiser. Então, meus amigos, olha aí que coisa boa, né? Então, por isso que eu gosto tanto de direito penal. Mas vamos lá. Pessoal, vamos trabalhar o início de tudo, né? Que chamamos de sucessão de leis no tempo. Então, quando a gente começa a estudar direito penal, que às vezes você quer começar a estudar direito penal já logo no artigo 13, né, que fala sobre nexo de causalidade, né? Artigo 14, que fala sobre tentativa, né? Questão de tentativa e assim por diante. Mas nós vamos pegar os primeiros dispositivos hoje, para a gente trabalhar os primeiros dispositivos do Código Penal. E nesses primeiros dispositivos, ele fala na sucessão de leis no tempo. Então a gente vai ver o que é uma retroatividade e retroatividade. Nós vamos trabalhar o que é uma lei ultrativa, nós vamos ver o que são leis excepcionais e temporárias, tá certo? Então, tudo isso estão nos primeiros dispositivos. E esses primeiros dispositivos são importantíssimos, né? Para você entender lá na frente o direito penal. Eu fico muito assim triste quando a banca não cobra esses primeiros dispositivos, porque o cara não vai saber trabalhar muitas vezes lá na frente o princípio, por exemplo, da ultratividade ou da extratividade, se não conhecer esses primeiros dispositivos. Não sabe o que é o princípio de reserva legal, não é? Então, esses primeiros dispositivos, eles nos dão suporte teórico para a gente dar uma continuidade nos nossos estudos em direito penal. Bem, me desculpa, eu não me apresentei, né? Meu nome é Manuel Tadeu, sou professor de Direito Penal, Legislação Extravagante aqui da plataforma Estou Preparado. Estou Preparado. É a plataforma minha, sua, galerinha. É a nossa plataforma. É onde, com toda certeza, você vai estar preparado para alcançar o teu objetivo. Então, se você sonha ter aquela farda, né? Se você sonha em ser caveira, ó, o endereço, o link, o site, o ambiente é aqui na plataforma Estou Preparado. Então, vamos lá. Então, vamos iniciar aí, né, os nossos estudos aí sobre a sucessão de leis no tempo. Então, ó, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 40, que vocês já devem ter estudado, com certeza, quando estudaram direito constitucional, ela diz lá, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A ideia aqui, pessoal, é o princípio da Eita, coisa feia. Princípio da irretroatividade. Irretroatividade. Mas, Emanuel, por que o princípio é da irretroatividade? Por conta de outro inciso anterior, que é o inciso 36, que diz lá, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A lei não prejudicará. Então, a lei que
A lei que for criada não prejudica o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É o princípio da irretroatividade. E esse princípio da retroatividade é levado para o inciso 40, quando diz: a lei penal não retroagirá. Então, a regra geral é o princípio da irretroatividade. Essa é a regra geral. A exceção é o quê? A exceção justamente é o quê? A retroatividade da lei. Então, a regra é da irretroatividade, a exceção é da retroatividade da lei. Mas vejam que essa lei ela só pode retroagir se for uma lei mais benéfica. Então, se essa lei for mais benéfica, a tendência é que ela vá retroagir. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Então, isso é o primeiro ponto da nossa aula. A gente delimitar, não é? Que existe o princípio da irretroatividade como regra geral da lei, que existe o princípio da irretroatividade como regra geral e o princípio da retroatividade da lei como exceção, desde que a lei seja mais benéfica. Então, preste atenção no seguinte ponto que eu vou dizer. Essa sucessão de leis no tempo, deixa eu apagar aqui, essa sucessão de leis no tempo, ela vai nos apresentar 4 cenários. 4 cenários. Como assim, Emanuel? Ó, vou fazer um gráficozinho aqui para vocês entenderem. Chamar aqui temos o tempo de realização. Aí nós vamos ter a lei posterior. E, obviamente, não é? O que chamamos fenômeno da e o fenômeno da irretroatividade ou da retroatividade. Então, nós temos aqui o tempo de realização, a lei posterior, que é a ideia, ó, a lei era uma lei, agora é outra. E o fenômeno da irretroatividade, porque o fenômeno da irretroatividade, eu botei entre parênteses irretroatividade, porque a lei poderá retroagir ou a lei não poderá retroagir. Peraí, Emanuel, quer dizer que a lei não poderá retroagir? Claro que não. Vai depender de quê? Vai depender da lei posterior. Se a lei for mais benéfica, ela vai retroagir. Se a lei posterior for mais maléfica, ela não vai retroagir. É mais ou menos isso que a gente vai ver. Ó, preste atenção. Vamos imaginar, primeiramente, não é? Que exista um fato atípico. Que exista um fato atípico. Como assim? Adultério. Cometer adultério não é crime. Cometer adultério não é crime. A Lei 11.106 de 2005 descriminalizou o adultério. Chamamos isso de abolício crimes. Chamamos isso de abolício crimes, que a gente já vai ver aqui o que é o abolício crimes. Então veja. Então vamos lá. Então nós temos aqui um fato atípico. Então, fato atípico, cometer adultério. Não é crime. Mas aí uma lei posterior torna esse fato
típico. O que é tornar esse fato típico, galerinha? É dizer que agora aquela conduta passa a ser criminosa. Aquela conduta passa a ser criminosa. Diante disso, nós temos uma lei incriminadora. Nós temos uma lei incriminadora. Mas veja, ó, o fato é atípico. Tornou esse fato típico agora. Ou seja, através de uma lei incriminadora. O que nós devemos fazer agora? O que a gente precisa saber? Se esse fenômeno dessa lei incriminadora, que tornou esse fato agora típico, essa conduta típica, ela é irretroativa ou ela é retroativa? Ora, ela vai ser o quê? Irretroativa. E por que ela vai ser retroativa? Porque aqui ela iria prejudicar o réu. Veja, ele cometeu adultério aqui. Ele cometeu adultério aqui. O fato era típico. Então, no dia 16/10, ele cometeu o fato. No dia 17/10, houve a tipificação da lei. Então, essa lei incriminadora, ela é irretroativa. Entenderam aí? Por quê? Porque não vai beneficiar o réu. Agora, vamos lá. O indivíduo cometeu um fato. Esse fato, ele é típico. Esse fato, ele é típico. E ele cometeu no dia 15/10. No dia 17/10, 18/10 para não ficar igual, no dia 18/10, você tem uma lei incriminadora, mas prejudicando o réu. Ou seja, uma lei posterior que mantém o fato típico, ele vai manter o fato típico, tá certo? Mas prejudicando. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o que chamamos de novatio legis impégios. Nova lei que piora. Emmanuel, não é igual a essa, não? Não. Veja, aqui a lei mantém, mas piorando. Como assim? Bora lá. Vamos imaginar que aqui no dia 15/10, o indivíduo cometeu um crime de furto, cuja pena vai de 1 a 4 anos. No dia 18/10, é modificada a lei de furto, ou seja, mantém um fato típico que é o furto continua, mas sendo que agora de 2 a 6 anos de cadeia. Veja que é diferente dessa. Aqui não existia o fato típico, veio a existir posteriormente, por isso chamamos de lei incriminadora. Aqui não, eu tenho uma nova lei incriminando. Nova lei incriminando, não, perdão. Uma nova lei piorando a situação desse indivíduo. Por que piorando? Porque aqui, ó, no momento do fato, que foi no dia 15/10, ele tinha uma pena de 1 a 4 anos. No dia 18/10, veio uma nova lei mantendo o furto, só que modificando a pena para 2 a 6 anos. Ou seja, novatio legis impégio. Essa lei é retroativa ou irretroativa? Da mesma forma que aqui, essa lei é irretroativa.
ela é irretroativa. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Outro exemplo aqui. Você tem um fato típico. E aí eu vou utilizar o mesmo exemplo daqui. Você tem um fato típico. Aqui você tem a supressão do chamado supressão da figura criminosa. Da figura criminosa. E aqui a gente vai ver o que vai acontecer. Presta atenção. Fato típico. Adultério. Então o cara cometeu adultério no dia 14/10. O indivíduo cometeu adultério no dia 14/10 de 2004. O cara cometeu adultério no dia 14/10 de 2004. Quando foi no dia 1/1 de 2005, veio a lei 11.106, dizendo que não existe mais a figura criminosa do crime de adultério. Não existe mais a figura criminosa do crime de adultério. Ou seja, adultério deixa de ser crime. É uma lei, não é? Chamada de, houve aqui o que chamamos de abolício criminis. Então, abolício crime, uma lei que aboliu, que descriminalizou o crime. Então, se é uma lei que descriminalizou o crime que alguém tenha cometido, então nós temos o princípio do que? Da retroatividade. Temos o princípio, ou seja, essa lei vai retroagir atingindo o fato passado. Então, se o indivíduo estava preso, ele vai ser liberto. Se ele estava respondendo a processo, o processo vai ser arquivado. E o último fenômeno, nós temos um fato típico. Você tem a manutenção, você tem uma lei posterior que mantém o fato típico, mas só que agora é diferente dessa. Mais beneficiando o réu. Mas agora você vai beneficiar o réu. Bora cá? Ó, fato típico. O indivíduo cometeu um crime de roubo. O indivíduo cometeu um crime de roubo no dia 13/10. No dia 20/10, e aqui ele pegou uma pena de 4 a 10 anos. No dia 20/10, veio uma nova lei mantendo o fato típico roubo, só que diminuindo a pena para 2 a 6 anos. Então veja, ele cometeu um crime de roubo no dia 13/10, a pena era de 4 a 10 anos. No dia 20/10, veio uma nova lei mantendo o fato típico roubo, mas essa lei beneficia, determinando uma pena agora de 2 a 6 anos. O que nós temos aqui? Que fenômeno é esse? Novatio legis in melos. Novatio legis in melos. Emanuel, o que é essa lei? Novatio legis, faltou o I aqui. Novatio legis in melos. Nova lei para beneficiar. Nova lei para beneficiar. Então, pessoal,
essa nova lei beneficiou. Se ela beneficia, o que acontece? Você vai haver a retroatividade. Então, você vai ter aqui a retroatividade. Beleza? Tranquilo? Entenderam aí direitinho? Então, esses são os 4 fenômenos que a gente trabalhou aqui, que é o que vocês vão estudar. Então, nós temos que chamamos de sucessão de lei incriminadora. O que é? A nova lei incriminadora é a lei que não existia no momento da prática da conduta e que passa a considerar como delito a ação ou omissão realizada. Ou seja, adultério não era crime, passa a ser crime. Essa norma é o quê? Irretroativa. Nós temos a novatio legis impégios. O que é? A nova lei que, de qualquer modo, prejudica o réu. A lei, de qualquer modo, prejudica o réu. Ela é irretroativa. Ó, exemplo. O cara cometeu um crime de furto, que era de 1 a 4 anos. A nova lei mantém o crime de furto, só que, aumentando a pena. Então, houve o quê? Uma norma prejudicial. Se essa norma é prejudicial, ela é irretroativa. E o que é o abolício crimes? É a abolição do crime. Representa a supressão da figura criminosa. Trata-se de revogação de um tipo penal pela superveniência de lei descriminalizadora. Foi o que aconteceu aqui. Adultério, até 2004, era um fato típico. Em 2005, veio a Lei 11.106, suprimindo, revogando a figura criminosa. Então, essa lei é o quê? Retroativa. E a novatio legis in melos, que trata-se de uma nova lei posterior, como todos, que de qualquer modo beneficia o réu. Também é conhecida como lex missior, que lei melhor, não é? Então esta lei retroagirá, atendendo a regra prevista, né, no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. O que diz lá? A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, exemplo, o cara cometeu o roubo no dia 13/10, a pena era de 4 a 10 anos. Vê outra lei posterior, mantendo o fato típico, ou seja, o crime de roubo, só com a pena agora de 2 a 6 anos. Novatio legis in melius. Essa lei vai retroagir. Emanuel, mas você disse, mesmo a sentença condenatória transitada em julgado. É isso mesmo que eu estou dizendo, pessoal. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que mesmo que essa sentença seja transitada em julgado, mesmo que eu tenha uma sentença transitada em julgado, essa lei vai retroagir. Não importa se o cara está respondendo o processo, não importa, meus amigos, se houve já uma sentença com trânsito em julgado. É para beneficiar? É, Manuel. Então essa lei vai, retroagir para beneficiar. Foi aquilo que a gente viu logo no início. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A lei penal não retroagirá, vírgula, salvo para beneficiar o réu. Tá certo? Então, veja só, vou dar alguns exemplos aqui que aconteceram na nossa legislação para você entender. Você tinha uma prática de conduta de tráfico de drogas no dia
2 de fevereiro de 2005, certo? Então a conduta foi, vamos dizer que ela foi praticada na vigência da lei anterior, que é o tráfico de drogas, que era a lei 6368 de 76, que puniu, vê só, puniu o tráfico de drogas no seu artigo 12 com a pena de 3 a 12 anos. Então, deixa eu colocar aqui, vou apagar aqui, já sei que vocês copiaram tudinho, não é? Copiaram tudo e agora a gente vai detonar isso aqui para você fixar sem problema mais nenhum. Então veja, a lei 6368 de 1976, não é? Ele definia, punir o tráfico de droga no seu artigo 12, lá no seu artigo 12, punia com a pena de 3 a 12 anos. Tá só? Beleza? Vamos lá. A Lei 11.343, que é de 2006, ou seja, uma lei posterior, no seu artigo 33, passou a combinar essa pena de tráfico de drogas com a pena de 5 a 15 anos. Ou seja, você tem aqui uma lei posterior, chamada de quê, pessoal? Novatio legis impégios. Novatio legis impégios. Então, preste atenção. E o cara praticou o crime em 2005. E o cara praticou esse crime em 2005. Em 2006 mudou essa lei. Em 2006 mudou essa lei. E a sentença dele foi em 2007. Veja, ele praticou o crime em 2005, antes da lei de 2006. Antes da lei de 2006, a sentença dele foi feita em 2007, já na vigência da lei 11.343. O que vai acontecer? Simples. A nova lei, ela está retroagindo para um período que não tinha vigência. Não é isso? Ó. Então, o que vai acontecer, meus amigos? Simples. Ela diz o seguinte: praticado irá ultragir para alcançar. Vamos lá. Então, ó, eu tenho 3 a 12 e aqui eu tenho 5 a 15 anos. O que vai acontecer? Vai acontecer o que chamamos de lei ultraativa. Vai haver uma ultraatividade da lei. Ou seja, a lei vai ultragir para alcançar a data da sentença. O que é ultragir? Ó, pular. Ultragir é ir. Então essa lei vai sair daqui para cá. Então quando acontece isso, essa ultraatividade, esse movimento de lei, chamamos de ultraatividade da lei. Então aqui houve uma ultraatividade da lei. Então o que vai acontecer? Simples. Nessa ultraatividade, mesmo que a sentença seja dada aqui e esteja na vigência dessa lei de 2006, essa lei vai ser uma lei novatio impégios. Novatio legis impégios. Novatio legis impégios. Ou seja, essa lei veio para piorar. Então, o que vai acontecer? Essa lei não vai... Então, essa lei não vai retroagir. Vai haver uma ultraatividade da lei. Ou seja, essa lei aqui vai servir para aplicação da sentença, porque é uma lei novatio legis impégios. Tá certo? Então, ela não vai retroagir, ela é irretroativa e vai ser aplicada
essa lei aqui de 76, houve uma ultratividade da lei. Beleza? Tranquilo? Então, próximo bloco nós voltamos para a gente ver mais aí sobre sucessão de leis no tempo.